Fala pessoal, beleza? Galera, é o seguinte, eu vou mostrar para vocês como que eu montei esse robozinho. É um carrinho como esse que foi utilizado nas competições do Sumo de robô. Então ele tem a característica de ter muito torque para poder empurrar o adversário e de um modo geral ele não precisa ser muito veloz. Ele precisa ser bem robusto e ter uma boa bateria para conseguir alimentar os motores que consomem bastante corrente. Bom, nesse vídeo eu vou mostrar como foi só a montagem e no próximo vídeo eu explico a programação. Como sempre, na descrição do vídeo você tem acesso aos downloads, tanto dos desenhos com as medidas de tudo que eu cortei e que eu fiz no projeto, e também o diagrama elétrico para você conectar todos os componentes. Bom, então o primeiro passo foi adquirir um par de motores para vidros elétricos, vidro automotivo. Se você comprar ele novo, vai sair na faixa de R$ 80 o par. Você pode também adquirir em um desmanche, aí o preço vai ser mais em conta. Esse daqui não tem um modelo específico, ele é vendido como modelo universal. Aí também eu cortei um pedaço de MDF de 15 mm para fazer a base, o chassi do robô. Como eu já mencionei, as medidas estão no projeto para download na descrição do vídeo. Bom, as rodinhas têm aproximadamente 72 mm de diâmetro, as traseiras, e as dianteiras aproximadamente 45. Eu cortei utilizando a maior serra-copo que eu tinha disponível e uma de valor intermediário. Aí eu cortei também duas pecinhas para apoiar o motor. Então ela tem esse formato meio pontudo, que é para pegar o apoio de cima e os dois laterais. O motor que eu comprei ele veio com 4 apoios, 4 furos. O de baixo eu vou tirar porque senão ele vai atrapalhar no movimento da roda. E outro item muito importante no começo dessa construção é o tamanho da bateria. Então vocês podem ver que eu vou adquirir uma bateria que é utilizada em no break e também em central de alarme. Ela custa aí na faixa de uns R$ 70. Então eu vou colocar ela sobre o chassi, porém eu vou utilizar ela deitada. E para travar na posição, esses 3 toquinhos de MDF, eu vou colocar eles em volta e colar com o Super Bonder. Eu também tenho aqui essa chapinha de alumínio, que eu consegui com alguma sucata, não me lembro onde. E eu vou cortar pedaços dela para reforçar o meu apoio do motor. Então aqui você pode verificar o que eu fiz com o motor. Eu cortei o quarto apoio que ele tinha, porque senão onde eu vou colocar a roda, ela não alcançaria o chão. Então vocês podem ver que centralizando a roda com a engrenagem dele, a roda fica um pouco maior do que essa parte circular onde tem as engrenagens. Bom, aí com relação à chapa de alumínio, eu vou riscar ela, 2 partes eu vou apenas cortar, e 2 eu vou cortar e dobrar formando uma cantoneira. Então aí eu já tenho a primeira parte da montagem e também já fiz uma pintura inicial. Pintei de preto utilizando tinta guache, que é uma tinta bem barata, fácil de usar, seca bem rápido e agiliza bastante o serviço, dando um bom aspecto ao projeto. Então aí você pode ver no detalhe como que eu montei e parafusei os suportes. Então do lado de fora, do lado externo, eu tenho só a chapinha, que foi cortada e furada. Com 2 parafusos para madeira eu coloquei embaixo a fixação. E na parte de cima eu atravessei um parafuso que depois ele vai com porca pelo lado de dentro. Então, voltando a falar das rodinhas, nesse momento eu já tinha pintado elas. Deixei o centro delas em um dos lados sem pintar, porque eu vou colar ele na frente do motor, sobre a engrenagem que já existe no motor. Aí você pode ver que eu colei uma fita preta em volta dele. E essa fita tem 18 mm, então ela ficou passando um pouquinho da madeira que tem 15 mm. Aí eu vou mostrar no detalhe. Essa fita chama-se fita autofusão. No caso aqui eu utilizei a da Prism, mas pode ser de qualquer outra marca. É uma fita vendida em loja de material elétrico.
E como ela é emborrachada, ela tem uma ótima aderência e é ideal para esse tipo de projeto, para fazer uma rodinha com muita tração. Aí você observa o detalhe que ela vem com uma fita plástica de proteção. Só que quando você tira, a cola dela é muito fraca, porque na aplicação de elétrica ela é utilizada de uma forma diferente. Então aqui, para você colar ela sobre a madeira, eu sugiro você utilizar Super Bonder ou então cola de contato, que também é conhecida como cola de sapateiro. Aí vai ter uma ótima aderência no MDF. E depois de colado, você remove essa fita branca de proteção. Também observe que eu cortei na parte da emenda na diagonal. Isso vai melhorar a fixação e diminuir a chance dela descolar enquanto estiver rodando. Já para fixar ela sobre o motor, a rodinha sobre o motor, eu vou utilizar uma cola epóxi. No caso, a marca que é mais famosa é a Araldite. Existem de outras marcas e geralmente tem uma qualidade muito parecida. Estou utilizando a de secagem rápida, que é de 5 minutos, mas isso não interfere muito no resultado, é só no tempo de preparo da cola. Ela é uma cola bicomponente, vem 2 bisnagas. Então você mistura partes iguais dessa cola. Na primeira bisnaga você põe uma porção e na segunda você põe uma porção de quantidade igual. Aí você pega uma palheta, um palitinho e começa a misturar. E o ponto da mistura, ele acontece bem rápido. Quando você estiver misturando e perceber que a consistência começou a mudar, é porque a reação já está acontecendo. E uma vez misturado, não tem como parar a reação. Então, ela vai secar. Se você não utilizar rapidamente, você vai perder a cola. Aí eu passei um pouquinho na engrenagem do motor e também um pouco no MDF, especialmente na parte onde eu não pintei. Aí você espalha bem e também eu aproveitei para passar mais cola por dentro do furo. Porque na hora que estiver secando, se ela escorrer, ela vai cair em cima da engrenagem do motor e vai ajudar ainda mais na fixação. Feito isso, você coloca sobre a engrenagem, pode mexer ali um pouquinho para os lados para ela aderir bem, pressiona e olha por cima para ver se ficou bem centralizado a engrenagem do motor e o furo da roda. Aí eu filmei no detalhe, está um pouco escuro, mas dá para ver o centro da engrenagem e do furo, e eles ficaram bem alinhados. Apesar da cola ser de secagem rápida, eu deixei secar de um dia para o outro, porque eu sempre observo que o resultado é melhor. Enquanto isso, eu continuei mexendo no chassi. As rodas da frente não vão ter tração nesse projeto, elas vão girar livremente. E a forma mais simples que eu encontrei de fazer isso é colocar um parafuso para madeira, passando pelo furo, de forma que a rodinha gira livremente. Aí eu coloquei uma porca, que também é bem grande, então ela não tem atrito com o parafuso. Ela está ali só para espaçar, para criar um espaço entre o chassi e a rodinha. E eu prendi sobre a madeira para dar a altura que eu queria e travei com um pedaço de arame. Fiz 4 furos em volta do parafuso e travei com arame. Aí, para fixar de forma definitiva, eu vou usar a massa epóxi, o famoso Durepox, para passar em cima do parafuso e travar ele de vez. Depois eu faço uma pintura para esconder essa massa. Aí você observa que eu já coloquei o Durepox e coloquei também a bateria. Então coloquei ela sobre o chassi e, como eu já havia dito, com o Super Bonder eu colei aqueles toquinhos de madeira e passei essa fita, uma fita de velcro, para travar ela por cima. Então eu utilizei 3 toquinhos de madeira de MDF por baixo e na parte de trás eu coloquei um parafuso, porque daí eventualmente eu posso soltar esse parafuso e puxar a bateria por trás, se isso for mais vantajoso depois que o carrinho estiver finalizado.
E aí, removendo a bateria, dá para ver melhor como eu fiz essa montagem. Então, a fita de velcro, eu prendi ela utilizando 2 preguinhos de cada lado. E na parte da frente, tem o detalhe que além do toquinho de madeira de 15 mm, eu coloquei uma chapinha de MDF de 3 mm, um pouquinho maior do que a placa de um Arduino. Justamente porque para economizar espaço, eu vou colar o Arduino nessa placa. Aí vocês estão vendo o detalhe em Durepox do eixo dianteiro das rodas. O Durepox também demora algumas horas para secar. E como vocês podem ver, o encaixe da bateria fica perfeito. A posição dela não vai ficar variando, não vai ter folga nenhuma. Bom, nessa etapa eu fixei os motores. Como que eu fiz isso? Eu peguei 3 parafusos e atravessei pelos furos que já existem no motor. Esses parafusos eles têm a rosca bem mais fina do que o furo. Então eles atravessam o furo sem nenhum contato com eles. O ideal é que os parafusos atravessassem também o suporte de madeira e aí eu poderia colocar uma porca na ponta dele. Mas como o parafuso que eu tinha aqui era um pouco mais curto, eu não consegui fazer isso. Então ele entrou na madeira, entrou bem justo, e eu coloquei cola na ponta dele para fazer o travamento. E aí vocês podem observar de diversos ângulos como que está fixado o motor, para talvez vocês copiarem esse projeto ou fazer ele já de uma forma melhor. E finalmente eu coloquei toda a parte elétrica e eletrônica do robô. Então você vê aí o Arduino, o módulo Bluetooth, o regulador de tensão e também os relés de acionamento de cada motor. E todas as ligações você confere no diagrama de ligações. Bom, finalmente o carrinho está pronto, então eu fui fazer alguns testes com ele. A minha ideia nesse primeiro momento é tentar derrubar esse conjunto de detergente. Então eu tenho ali 7 detergentes e eu fui com o carrinho e empurrei eles com muita facilidade. Então eu coloquei eles deitados para ver se ia oferecer mais resistência. Mesmo assim o carrinho empurrou facilmente. Mas como eu queria ter uma referência da força que ele estava fazendo, então eu peguei uma balança de pesca, que é esse tipo que tem um gancho, prendi o gancho na traseira dele e a outra ponta com uma cordinha prendi em um ponto fixo. Aí eu liguei ela e acelerei o carrinho no máximo. Aí o valor que eu obtive variou ali entre 1,6 kg e 1,4 kg. Conforme ele derrapa, o valor sobe e diminui. Aí eu refiz o teste, inclusive aproximando a câmera para vocês visualizarem melhor o resultado. Fui lá pelo celular e acelerei ele ao máximo. Aí o valor chegou em 2,3, 2,5 kg. Bom, isso quer dizer que ele consegue empurrar 2,5 kg? Não necessariamente, porque o objeto que ele vai empurrar depende muito da superfície onde se encontra. Se for, por exemplo, um objeto de 1 kg sobre a borracha, ele vai ter dificuldade para empurrar. Se for 1 kg sobre um papelão ou um plástico, ele vai ter facilidade para empurrar esse objeto. Então não depende só do peso. Esse teste que eu fiz é para você ter uma referência, caso você tenha uma balança também, você consegue pôr o carrinho para empurrar ela e verificar se o valor está próximo, está maior ou menor. Bom, eu também coloquei o carrinho na balança e verifiquei que nesse momento ele estava com 3.582 gramas. Então 3,5 kg, o regulamento permitia até 5 kg. Então para fazer as proteções eu ainda teria aí aproximadamente 1,4 kg. Bom pessoal, basicamente foi essa a montagem do projeto. O resultado eu considero intermediário, porque eu sei que dá para melhorar. Principalmente o que pode ser melhorado nesse carrinho é o sistema de tração, porque é tração apenas em 2 rodas. Eu poderia fazer tração nas 4 rodas,
utilizando talvez uma corrente de bicicleta e engrenagens entre a roda dianteira e a traseira. Também poderia aumentar a largura das rodas para ele ter mais superfície de contato com o chão. Além do que, poderia pensar em rodas com um material macio. Dessa forma, quando ele estivesse apoiado no chão, a superfície de contato também ia aumentar bastante. Nas imagens, vocês podem ver que a única coisa que eu coloquei na finalização foi esse para-choque inclinado para baixo. Então, se ele fosse lutar com algum outro robô, ele talvez tivesse facilidade em tirar o robô do chão com esse tipo de proteção na frente. Se eu fosse competir com esse carrinho, eu com certeza ia colocar proteções em volta e atrás para proteger a eletrônica e também as rodas dele. Eu espero ainda fazer uma versão melhorada e eu vou postar aqui no canal as atualizações conforme eu for fazendo. No próximo vídeo eu vou explicar toda a programação, então se inscreva, dê um like, acompanhe o canal e é isso aí. Valeu, pessoal!